Graças a Deus por esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Cristo é o verdadeiro amigo. Se a tua relação com Cristo não é essa, de um verdadeiro amigo, se a tua relação com Cristo é apenas um sentimento distante, uma presença apenas teórica, então há alguma coisa de errado com o seu cristianismo. Cristo é presente, Ele ressuscitou e está junto de nós. Nós estamos desde o começo do mês estudando o livro de Apocalipse, expondo o seu ensino, e o início de tudo foi pensar no seguinte: as pessoas muitas vezes veem as tribulações, veem as situações difíceis nesta vida e dizem, mas será o fim do mundo? E a gente quer dar uma olhada de fato naquele que viu como as coisas serão, como as coisas já são e como elas virão a ser. João. 15 dias atrás, nós estudamos a primeira visão de João, lá no primeiro capítulo de Apocalipse, mas fomos apenas até o versículo 11. Hoje completaremos este primeiro capítulo, esta primeira visão de João. Então abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 até o 20, que termina este primeiro capítulo. João capítulo 1, do 9 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Como eu já havia dito, o propósito de Apocalipse não é nos assustar com imagens do anticristo e da besta, muito pelo contrário. O propósito de Apocalipse é nos acalentar, nos consolar, nos dar conforto e esperança com imagens de Cristo vitorioso. Então o objetivo dele é trazer uma mensagem de consolo para tempos de tribulação. Inclusive, como nós já vimos, João se apresenta como um companheiro de tribulações dos irmãos a quem ele escrevia. Ele estava numa ilha que era praticamente um presídio,
e estava escrevendo a cristãos que estavam sofrendo perseguição. Então ele é um companheiro nas tribulações, no reino e na perseverança. É assim que ele se apresenta no versículo 9, no início do texto que acabamos de ler. Ele escreve na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, então provavelmente preso por causa do evangelho especificamente. E além disso, ele escreve já na sua velhice. O imperador era Domiciano, que acusava os cristãos de insurreição por não reconhecerem não reconhecerem César como seus senhores, mas apenas Jesus como seu Senhor. Então, de fato, é uma situação de tribulação que João está passando e também os irmãos que estão lá fora, lá no mundo romano, também estão passando. João diz que recebeu suas visões num dia do Senhor, o que provavelmente é uma menção ao domingo. É assim que os cristãos começam a chamar o domingo lá pelo 2º século. João, escrevendo no final do 1º século, provavelmente já está antecipando esse costume que haveria de se formar. Claro, o primeiro núcleo da igreja é composto de judeus, mas logo em Atos nós já vemos que eles começam a se reunir aos domingos. E assim, não há um registro bíblico específico explicando isso, mas a única explicação que nós encontramos é o fato de que Jesus ressuscitou no domingo e apareceu a eles pela primeira vez num domingo, depois pela segunda vez em um outro domingo, no domingo seguinte, e isso então formou a base para que os apóstolos direcionassem aquele novo povo de Deus que estava surgindo, a igreja, para que ao invés de guardarem o 7º dia de descanso e adoração a Deus, agora passassem a guardar o 1º dia como o dia do Senhor. É assim que João então se refere àquele dia. Então, na verdade, na sequência, João estava entre os primeiros discípulos, aqueles que foram correndo até o túmulo de Jesus e o viram aberto no domingo de Páscoa. Depois, quando ele volta para a casa onde eles estão, Jesus aparece para João e outros discípulos ali naquele primeiro domingo. Depois, no 2º domingo, após a morte de Jesus, Jesus aparece novamente. Depois é num domingo que eles são cheios do Espírito Santo no Pentecostes. E agora, em mais um domingo, João novamente vê o Senhor e tem uma visitação de Deus, desta vez numa cela fria e escura na ilha de Patmos. Primeiramente, ele entra como que num êxtase espiritual, né? Ele diz: achei-me em espírito. E aí ele começa a ouvir uma voz de trombeta, ele começa a ver coisas, e ele então como que está transportado para um outro lugar. É mais ou menos essa cena que nós temos diante de nós. E ele então ouve essa grande voz como de trombeta, ele diz, né? No versículo 10, indicando a autoridade, o poder daquele que está falando com ele. As trombetas eram tocadas diante dos imperadores, diante dos generais, diante de pessoas muito importantes. Mas a própria voz de trombeta agora fala com João e diz: escreve e envia, no versículo 11, né? O que você vir agora, você vai escrever um livro e vai mandar. Escreve e envia para as 7 igrejas. As 7 igrejas que deveriam receber esses escritos, né, as sete destinatárias, nós vimos no versículo 11, são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas igrejas ali na Ásia, como era conhecida na época, uma província romana. Hoje em dia nós chamaríamos da região da Turquia, mais ou menos. Uma região que tinha sido inicialmente evangelizada pelo apóstolo Paulo ali nas suas andanças, nas suas viagens missionárias. Por exemplo, né, Éfeso está aqui entre as cartas destinatárias de Jesus por meio de João. Éfeso é uma igreja que foi iniciada pelo apóstolo Paulo e para quem ele mesmo escreve uma carta que está no Novo Testamento. Laodiceia também é mencionada entre as igrejas que deveriam receber uma das suas cartas, né? A carta que nós conhecemos como a carta aos Colossenses. Paulo diz: olha, leiam também a carta lá do pessoal de Laodiceia e depois mandem a carta de vocês para eles lerem também. Então havia essa circulação dos escritos apostólicos nas igrejas do cristianismo primitivo.
Mas é importante entendermos que ainda que essas igrejas sejam ou tenham sido igrejas reais, né, com endereço, com nome de pessoas, com CPF, está tudo lá, é histórico, são igrejas mesmo que haviam na época de João, quando ele está escrevendo. Mas para além disso, lembrem-se, como a gente já mencionou lá no primeiro domingo desse mês, na primeira exposição, o número 7 tem significações no texto profético, e aqui Apocalipse é um texto profético, e normalmente ele significa então a totalidade de algo, a plenitude, a totalidade, a completude. 7 dias da criação, ou seja, 6 dias criando e mais um dia de descanso, 7 voltas do povo ao redor de Jericó, 70 semanas do exílio na Babilônia completam o exílio, como Daniel percebe através dos escritos de Jeremias. Enfim, 7 tem essa ideia bíblica, através dessa história, né, de uso do número 7, daquilo que é completo. Isso nos sugere então que essas 7 igrejas estão representando a totalidade dos crentes em todos os lugares, em todas as épocas. Então, essas 7 cartas são 7 cartas para mim e para você. Mas nós talvez nem precisássemos de todo esse cálculo a partir do número 7, porque o fato é que João está escrevendo para cristãos que estão passando por tribulações por causa do reino. E de fato, em todas as épocas e lugares, os cristãos passaram por tribulações por causa do reino. Muitas vezes as tribulações têm causas externas, como no caso dos irmãos lá de Esmirna e de Filadélfia, lá no capítulo 2 e no capítulo 3, você depois pode ler as 7 cartas. Eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos. O próprio João está passando por uma tribulação assim, externa, né? Alguém que o prendeu por causa do Evangelho. Outras vezes essa tribulação tem origem interna, como os falsos mestres que estavam tentando desviar as igrejas de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, que estão aí também nessa sequência de cartas no capítulo 2. Às vezes a tribulação vem não apenas de origem interna, ou seja, pessoas de dentro da igreja que estão trazendo tribulação para a igreja, mas às vezes a tribulação vem de dentro de nós mesmos. No caso das igrejas de Sardes e Laodiceia, a tribulação deles era frieza espiritual. Igrejas que tinham sido tão firmes e tão espirituais, agora passavam por um tempo de afastamento, de frieza espiritual, de desinteresse nas coisas de Deus. As perseguições pelo judaísmo e pelo Império Romano cessaram há muito tempo. Mas até hoje há missionários cristãos que são combatidos, perseguidos e presos em países comunistas, islâmicos, por exemplo. Também nas regiões mais do chamado primeiro mundo, né, aqui no Ocidente mesmo, há muitos processos dentro das próprias igrejas, dentro do movimento que a gente poderia chamar de secularização, onde as igrejas estão esfriando na fé, se desinteressando das verdades de Deus e abraçando as verdades do mundo. Essas 7 igrejas representam a cada um de nós e cada uma das igrejas de qualquer época. Então, meus irmãos, qualquer que seja o tipo, o tempo ou a fonte da tribulação, o fato é que o reino de Deus sempre será combatido pelas forças deste mundo, pelas forças do pecado, pelas forças de Satanás, quer seja a igreja de um modo geral, o cristianismo de um modo geral, quer seja uma igreja local, quer sejamos nós individualmente, sempre haverá oposição ao reino de Deus. O apóstolo Paulo diz: todos aqueles que quiserem viver piedosamente, ou seja, de acordo com a fé, serão perseguidos. Não há exceções. Mas nós podemos enfrentar esse tipo de oposição em todo lugar. Podemos enfrentar essa pressão, assim como aquelas igrejas sentiram. Podemos muitas vezes sentir essa pressão dentro de casa ou no trabalho, na empresa. Podemos sentir essa pressão simplesmente pelo fato de que somos tentados. E cada vez que nós somos tentados, nós somos tentados à mesma maneira que Cristo foi, ou seja, Satanás usando as nossas cobiças para que nós digamos sim para nós mesmos e não para a vontade de Deus.
Então há todo tipo de perseguição. Aí, se você pensar, por exemplo, em Jó, quando Deus permite que Satanás persiga Jó, essa perseguição acontece tanto no fato de que ladrões invadem seu território, quanto um desastre natural que vem e mata alguns dos seus filhos, quanto a própria enfermidade de Jó. Tudo isso faz parte da perseguição da igreja. E nós, diante de cada uma das situações, podemos dizer sim para Deus ou não para Deus. Assim como os cristãos daquela época podiam falar diante do tribunal romano, nós, diante do tribunal do nosso coração, podemos dizer: não vale a pena servir ao Senhor. E se dizemos isso, somos tão culpados de cedermos à tribulação, cedermos à perseguição, quanto seriam aqueles irmãos do passado diante dos leões. Mas lá dentro da prisão romana, onde talvez lhe restasse apenas esperar a chegada de um oficial com o decreto da sua execução, eis que João não está sozinho. Ele ouve a voz, escreve e envia, uma voz de trombeta. E ele então se volta para ver, no versículo 12, e quando ele se vira para ver de quem é essa voz poderosa que o manda escrever e enviar, ele tem então a sua primeira visão. E talvez seja a visão mais fundamental de todo o livro de Apocalipse, se você quiser saber. Porque é uma fantástica visão do Cristo glorificado, que vai do versículo 13 até o 16. O apóstolo nos descreve um homem, a quem ele chama de Filho do Homem. Filho do Homem é um título que o profeta Daniel usou para falar a respeito do Messias em suas visões. Daniel, lá no capítulo 3, no capítulo 7 das suas profecias, ele descreve um personagem que vem e toma o destino do povo de Deus em suas mãos, e ele então é incapaz de descrevê-lo em detalhes, apenas descreve de maneira genérica. É um filho do homem, ou seja, ele tem uma figura humana, é um ser humano. Daniel capítulo 7, versículo 13, ele diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para os povos e nações. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa descrição de Daniel, de alguém que ele não consegue precisar, não pode descrevê-lo como Isaías descreveu os anjos que ele viu, né, com aqueles 3 pares de asas. Ele não pode descrevê-lo de outra maneira, dizer assim, é um filho do homem, tem uma figura humana. Só que, como você sabe, Jesus usa inúmeras vezes, mais de 30 vezes, por exemplo, só no Evangelho de Mateus, para referir-se a si mesmo como Filho do Homem. Muitas pessoas, cientes de que Jesus é tanto humano quanto divino, né? Ele tem as duas naturezas em uma só pessoa. Muitas pessoas cientes disso imaginam que quando Jesus fala o Filho do Homem, ele está falando, porque eu sou humano. Mas há algo mais aí, ele também está dizendo, eu sou aquele humano que Daniel previu que viria da parte de Deus para reinar sobre a terra. A descrição então que João nos faz, como tudo mais em Apocalipse, deve ser interpretada simbolicamente, pela simples razão de que é impossível expressar uma revelação celestial em termos humanos exatos. A nossa língua, a nossa capacidade, o nosso olho não consegue descrever coisas que não são terrenas e humanas, porque é desse reino que nós somos. Mas ele está descrevendo, o apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, ele usa uma expressão interessante. Ele fala dele mesmo, da sua própria experiência, de ter sido também elevado aos céus em espírito para ver coisas e ouvir coisas que eram revelações de Deus. E ele diz o seguinte: eram coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Coisas que não podem ser ouvidas, coisas que não podem ser ditas.
É mais ou menos isso. João está vendo coisas que não podem ser vistas, coisas que não podem ser descritas. Mas ele então usa analogias, faz comparações e tenta transformar tudo aquilo que ele está vendo espiritualmente em algo que nós também possamos ver através do texto. Então essas analogias que ele usa, como a lã, como chama, como bronze, mas o necessário simbolismo, né, já que não dá para expressar de maneira direta aquilo que ele está vendo, esse simbolismo necessário comunica muito bem a impressão toda que aquela visão trouxe ao apóstolo encarcerado. Vamos ver essa descrição então. No versículo 13 ele começa dizendo que este humano, né, o filho do homem, tinha vestes talares e um cinto de ouro. Vestes talares são aquela túnica longa que era usada. Você sabe que na antiguidade, naquela época, naquele lugar, tanto homem como mulheres usavam um tipo de vestido, né? Mas os homens usavam um vestido um pouco mais curto, porque eles tinham que estar prontos para tarefas físicas, né? Então era um vestido mais ou menos ali no joelho, alguma coisa assim, uma túnica. Mas quando eles precisavam se preparar para fazer alguma coisa, e essa alguma coisa podia ser: eu estou me preparando para ir arar o terreno. Se preparar para alguma coisa pode ser: eu estou me preparando para ir para a guerra. Quando acontecia isso, eles pegavam uma faixa de pano e amarravam aquela túnica que era larga em volta do corpo. Isso é que esta cinta que João descreve, né? Então ele está cingido, ele tem assim, as vestes talares, então, voltando, eram uma roupa especial, uma roupa de festa, e esta sim era comprida, chegava até os pés, né? Cobria as mãos, era uma roupa bem longa, indicando um momento de festa, indicando uma ocasião especial, não era roupa comum para o homem. Então essa roupa comprida agora que esse homem está usando, ele está cingido, ou seja, ele tem um cinto à altura do peito e é um cinto de ouro ou dourado, né? Então talvez uma faixa bordada com fios de ouro que lembra tudo isso muito a roupa dos sacerdotes descrita lá para que Moisés pudesse copiar lá em Êxodo 28, por exemplo. Então João tem uma visão de um homem que tem roupas que lembram a roupa de um sacerdote, né? E com toda a dignidade que essa roupa impunha. Segunda coisa que ele descreve, versículo 14, cabelos brancos. Cabelos brancos na nossa sociedade não são um bom sinal, não é? As mulheres, por exemplo, vivem encobrindo aí os cabelos brancos, né? Com tinta ali, porque elas parecem de alguma maneira associar o cabelo branco com algum tipo de falta de beleza, né? Talvez, por causa da velhice, obviamente. Mesmo os homens muitas vezes dão ali um jeitinho de disfarçar o cabelo branco, mas a questão é que na nossa sociedade a velhice não tem o respeito que deveria. E é por isso que nós achamos que a juventude é melhor do que ela. Na cultura oriental, médio oriental, antiga, isso não era assim. A velhice era sinônimo não de fraqueza, de decadência, de crepitude. Não, a velhice era sinônimo de dignidade, de sabedoria, de respeito. Tanto é que os líderes do povo eram chamados de anciãos, porque era isso que eles eram, anciãos, e não podiam ser desrespeitados. Então temos aí dois elementos já: a roupa sacerdotal, mostrando a dignidade e a santidade daquele que fala, os cabelos brancos mostrando a sua dignidade, a sua sabedoria, a sua posição de autoridade. No versículo 14 ele ainda fala dos olhos de fogo, né? Aí, claro, a gente aqui no século 21 vai se lembrar imediatamente dos efeitos especiais dos filmes de Hollywood, né? Dos filmes de super-herói. Será que ele está lançando raios pelos olhos, né? Alguma coisa assim que João está vendo. A questão é que o fogo na Bíblia se refere geralmente ao julgamento divino. Geralmente o fogo está associado ao julgamento.
E aqui então os olhos dele são mostrados como ferramentas, instrumentos do julgamento divino, e o seu olhar então penetra até o recôndito das almas dos homens para dar a paga a cada um de acordo com seus pensamentos e intenções. Ele é um juiz. Ele tem toda a dignidade dos anciãos, ele tem toda a dignidade dos juízes, ele tem toda a dignidade dos sacerdotes. Mas João continua no versículo 15: pés como bronze. Os pés como bronze, possivelmente quando ele fala do pé como bronze refinado numa fornalha, ele não está falando de um bronze que já foi refinado e portanto é um bronze muito puro. A ideia talvez mais própria aqui seja que ele está sendo refinado, ou seja, é um bronze incandescente, um bronze brilhante, iluminado pelo fogo. Esses pés reluzentes então apontam a retidão dos caminhos daquele que fala. Ele anda pela terra dos homens sem se contaminar do pó da terra e nem das iniquidades dos homens. Pelo contrário, conforme ele anda, ele vai queimando o caminho e purificando todo lugar que ele passa. No versículo 15 ainda, voz de muitas águas. Essa expressão muitas águas na Bíblia geralmente se refere à ideia de uma chuva torrencial ou de uma cachoeira ou quem sabe das ondas rebentando. Se você pensar que João está numa ilha rochosa, é bem possível que ele está comparando aquela voz que ele ouve com o barulho das ondas rebentando contra os arrecifes da ilha de Patmos. E no versículo 16, então, ele acrescenta mais um detalhe: havia uma espada saindo da sua boca. É um símbolo de poder, de força, né? um símbolo militar por excelência naquela época, né? Um símbolo também de poder sobre a vida e a morte. A espada não é um item sem significado nas mãos de um guerreiro, mas o guerreiro a usa para tirar a vida. Então ali está o poder da vida e da morte. Mas é curioso que João diz que a espada sai da boca daquele com quem ele estava falando. Isso indica então que a autoridade sobre a vida e a morte daquele que estava diante de João não era exercida por meio da força física, mas por meio da sua palavra. Ele fala e tudo acontece. Ele fala, a vida acontece. Ele fala, o julgamento e a morte também acontecem. Lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é uma espada afiada nas mãos do cristão que sabe usá-la. Lá o autor aos Hebreus também faz uma referência a palavra de Deus como espada, no seu capítulo 4, que merece a nossa leitura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra, uma vez falada, ela atinge o coração dos homens e ela não volta para Deus vazia. Pelo menos Deus assim promete. E de fato, há aqueles que acolhem essa palavra do Evangelho em seus corações e recebem vida. Mas há aqueles que rejeitam essa palavra em seus corações e recebem, portanto, a morte. Finalizando, João descreve o rosto agora, ou quem sabe ele está descrevendo de um modo geral toda a aparência. Ele diz que ele tinha um rosto como o sol, no versículo 16. O rosto brilhava como o sol na sua força. O sol na sua força, obviamente, ele está falando do sol do meio-dia, né? Aquele sol que chega, dá a impressão até que amassa a gente no chão quando a gente está andando debaixo dele, né? Na sua força. Quando não há nuvens para impedi-lo, ele de fato nos faz sentir o seu peso. Esse brilho como o sol de verão ao meio-dia diz que é impossível olhar diretamente sem causar cegueira para este homem que fala com João. Na transfiguração, que Mateus registra lá no seu capítulo 17, diz que Jesus tem o seu rosto brilhando também com o sol, como o sol do meio-dia. Lá no caminho para Damasco, ele apareceu para Paulo também,
E ele brilhou, e era meio-dia, mas ele brilhou com uma luz mais forte do que o sol, como Paulo descreve lá em Atos capítulo 22. Em sua juventude, o apóstolo João, que me parece era o caçulinha dos apóstolos, ele foi um dos que subiu o monte e viu Jesus transfigurado. Estava Pedro, João e Tiago, aquele trio mais próximo de Jesus. Jesus subiu para orar, e o seu rosto e até suas roupas, diz Mateus, resplandeciam com uma luz branca. Ele também viu Jesus ressurreto. Durante aqueles 40 dias em que Jesus ressuscitou e andou, conversou, comeu com os seus discípulos, ensinou eles a respeito de algumas coisas que eles ainda não tinham compreendido, mas ali naquele tempo Jesus conservava a sua aparência meramente humana, inclusive com os ferimentos da sua crucificação que ele chegava a mostrar para os discípulos. Muitas vezes ele não apenas tinha a sua aparência humana, mas parece que ele até ocultava a sua glória de maneira mais evidente ainda, a ponto de discípulos que já o conheciam não o reconhecerem no meio da noite. Mas nem a transfiguração no monte, nem aquele momento em que naqueles momentos em que João conviveu com Jesus já ressuscitado, nada disso preparou João para aquilo que ele estava vendo. Na sua velhice agora ele vê o seu Senhor em glória. É isso. Toda essa descrição João está tentando nos fazer entender quem é o Cristo ressurreto. E assim como os profetas do Antigo Testamento, quando tinham sua visão de Yahvé, quando tinham seu encontro com o Senhor, João, de maneira semelhante, perde as forças e a consciência e cai no chão desacordado. Quando o vi, caía a seus pés como morto. Ele desmaia. A visão é forte demais para ele, a visão é grande demais para ele, é poderosa demais para ele, mas o Senhor rapidamente o socorre, tocando o velho discípulo com sua poderosa mão direita e dizendo: não temas, versículo 18. Se João ainda não tinha reconhecido o seu mestre, aquelas palavras tão familiares certamente acenderam a sua memória. Tantas vezes Jesus já tinha dito para ele, para os discípulos: não temas, não temas por causa da tempestade, não temas, sou eu mesmo, não é um fantasma, não temas pelo que vai acontecer, não temas. E em seguida então o Senhor se apresenta de uma maneira inequívoca: eu sou o primeiro e o último. Essa é uma expressão que é própria da divindade, né? Que Jesus usa no versículo 17 no final, né? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Lá no versículo 4, que nós lemos no outro domingo, no versículo 8, o próprio Deus diz para ele, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está chamando para si um título que o põe, de fato, em evidência na sua divindade, né? Deus, o Senhor Deus, é aquele que é, que era e que há de vir. O Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. E agora Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Está se identificando como Deus. E ele acrescenta: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno, no versículo 18. Então agora ele indica, se ele tinha indicado sua plena divindade, dizendo eu sou o primeiro e o último, agora ele indica a sua plena humanidade, falando a respeito de ser um homem que nasceu, viveu e morreu. Mas não um homem qualquer, um homem que venceu e conquistou a morte e o inferno em nosso lugar, porque é isso que significa o fato dele ter as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte e o inferno. É curioso que na mentalidade comum das pessoas, o inferno é como se fosse o reino de Satanás, não é? É o lugar onde ele manda, é o lugar em que ele é que dá as ordens. Quanta bobagem! Jesus é que tem as chaves da morte e do inferno. Ele é soberano sobre o inferno.
Em toda a história humana, somente Jesus se encaixaria nessa descrição. E é Ele mesmo, João. Não há motivo para temer, não temas, João, sou eu. É isso que Jesus está dizendo. Aliás, não só o velho apóstolo não precisa temer, afinal de contas, a poderosa mão direita de Jesus, que estava ali sobre João, também está sobre cada um de nós. E é esse o significado no versículo 20. O próprio Jesus esclarece para nós, né? Porque na visão de João, ele diz que ele se volta para ver, e ele então vê alguém que falava com ele, e que está no meio dos 7 candeeiros, versículo 12 e 13. Estávamos nos concentrando aqui na aparência de Jesus, mas é essencial entendermos que esse ser todo-poderoso, cheio de autoridade, cheio de glória, que é Jesus ressuscitado, ele está em um certo lugar na visão de João. Ele está no meio dos 7 candeeiros, versículo 12 e 13. E aí lá no versículo 20 ele explica: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele também diz que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, não é? Esse como outros tantos trechos de Apocalipse, é um pouco difícil entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Não faz muito sentido que Jesus mande o apóstolo escrever carta a anjos, que veem a face de Deus diretamente, estão na presença de Deus diretamente, mas é exatamente isso que João faz. Cada uma das cartas que ele escreve ao anjo da igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 1, ao anjo da igreja em Esmirna, versículo 8, ao anjo da igreja em Pérgamo, versículo 12, ao anjo da igreja em Tiatira, versículo 18, e assim por diante. Uma possível explicação é que a palavra anjo significa mensageiro. Então, anjo aqui está com o sentido duplo, também de mensageiro. Por exemplo, lá em Lucas 7, versículo 24, essa mesma palavra é usada, ainda aqui nesse caso, traduzida de maneira diferente. Lucas 7, 24 diz assim: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Mensageiros aqui também anjos, E mais interessante ainda, no versículo 27, quando Jesus começa a falar sobre João, ele cita um trecho aqui de Malaquias, e ele diz assim: este João é aquele de quem está escrito: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. O meu anjo, mensageiro. João era um pregador. Então, nesse caso, nós podemos entender que quando Jesus fala desses 7 anjos, ele está falando dos 7 homens encarregados pelo Senhor da igreja como mensageiros dele em cada uma dessas igrejas, responsáveis diante dele por serem seus porta-vozes, seus mensageiros. Em outras palavras, anjos aqui são os pregadores, os pastores das igrejas a quem ele se dirige. E por fim, então, Jesus acrescenta que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, Nós já vimos lá no versículo 12 e 13 que Jesus está no meio dos 7 candeeiros. Candeeiros são candelabros, Na nova versão internacional, inclusive, é assim que eles traduzem, Cada candelabro daqueles representando uma dessas igrejas a quem Jesus está se dirigindo, candelabros de ouro. Então, preste atenção nisso. Esse Jesus glorioso, todo-poderoso, vencedor, está no meio das 7 igrejas, que representam, como nós já vimos, todas as igrejas, a totalidade das igrejas, a totalidade do povo de Deus. Então, a sua presença no meio das suas igrejas é a garantia de que esses candelabros jamais se apagarão. É a garantia de que eles prevalecerão contra as trevas. A luz da igreja de Cristo permanecerá brilhando. Por quê? Porque o Filho do Homem está bem no meio dela.
Então a visão de João do Filho do Homem no meio dos candeeiros significa que o povo de Deus jamais batalha sozinho contra o mundo, contra o pecado ou contra Satanás. Não, porque assim como João começa a sua carta dizendo: irmãos, eu sou companheiro vosso, na verdade esse consolo de saber que João também está passando por dificuldades não é um grande consolo, porque afinal de contas, se João passou por dificuldades, quem somos nós para não passar? Mas não adianta muito saber isso. Mas João usa essa introdução porque há um motivo maior. Ele está vendo diante dos seus olhos, com toda aquela simbologia, que há um outro companheiro das tribulações do seu povo. Jesus está lá, Jesus está aqui, Jesus está aí com você. Ele é aquele que está no meio dos 7 candeeiros, vencedor, de pé, todo-poderoso, cheio de autoridade, cheio de santidade, dispensando o seu poder. E assim como ele estendeu a mão para levantar João, ele estende a mão e toca cada um daqueles candeeiros para mantê-los de pé na sua presença. É ele, meus irmãos, que garante a vitória final. João estava preso, poderíamos inclusive dizer, poderíamos até imaginar que fosse a última prisão dele, não sabemos. Talvez ele tenha saído dali para ser executado. Não temos esperança em João. Mas o Filho do Homem está no meio da sua igreja. Não podemos deixar passar despercebido que as visões relatadas em Apocalipse foram dadas num dia do Senhor. Como eu disse, o dia em que os cristãos separam de todos os outros dias para se reunir e adorar o seu Senhor que venceu a morte num domingo. Um domingo como esse. E é muito interessante nós observarmos que Jesus aparece para João mais uma vez em um domingo. E João estava preso numa cela. Quer falar para mim de isolamento social? Olha João, né? Numa ilha rochosa, numa prisão, isolado daqueles que ele ama. Mas ele tem uma visão e descobre que assim como ele é companheiro dos outros que estão isolados em seus lugares, nas suas perseguições, nas suas prisões ou em suas casas, ele tem um companheiro ali ao lado. E esse companheiro não está só com ele, mas ele está no meio da sua igreja, ele está junto com a sua igreja em seu sofrimento, em sua perseverança, em suas lutas. Jesus está no meio da igreja. Ele é o nosso companheiro das lutas. Então, na verdade, não pode haver maior estupidez espiritual do que desprezar a reunião do povo de Deus. João não estava reunido com o povo de Deus, eu sei disso. Estamos acompanhando a sua primeira visão lá na ilha de Patmos. E já que não havia programação para João ir, não havia nenhuma igreja local aberta que ele pudesse ir ali em Patmos, é muito significativo que Jesus tenha aparecido para ele num dia de domingo. Porque naquele dia de domingo, nas igrejas, Jesus estava presente no meio do seu povo. Eles estavam reunidos por toda a Ásia, por todo o Império Romano já. Agora estão reunidos por todo o mundo, por toda a Zona Norte de São Paulo, em todo lugar. Mas Jesus está no meio e é isso que interessa. Então, a reunião do povo de Deus, a congregação dos santos, o culto do povo de Deus diante do seu Senhor, são momentos preciosos e maravilhosos nos quais Cristo se faz mais presente ou de maneira mais palpavelmente presente à vida do seu povo. E em cada uma daquelas 7 igrejas, Jesus estava lá, assim como ele estava com João na ilha de Patmos. É por isso que ele aparece no dia de domingo para João, que não tinha igreja para ir. Na presença de Jesus nós temos a união mística e espiritual, não apenas com Deus, mas uns com os outros. Estamos unidos agora nesse momento
Unidos porque Jesus está no meio dos 7 candeeiros. Unidos não apenas eu e vocês, que temos esse vínculo com a Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Abra um pouco mais a sua mente. Estamos unidos com cristãos do mundo inteiro, que ou nesse exato momento, ou conforme o domingo vai passando de país em país e de fuso horário em fuso horário, estão também unidos com o mesmo Senhor, debaixo do mesmo Senhor, na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo batismo. Que união maravilhosa! E o melhor, Deus está no meio do seu povo. Que bênção! E quer saber? Tem gente que abandona a congregação, tem gente que se afasta do povo de Deus, tem gente que se afasta do culto no momento de tribulação. As coisas estão difíceis, estou desanimado, não vou na igreja não. Algumas pessoas têm falado a respeito das mudanças que virão por causa desse momento de pandemia. As pessoas se abraçarão mais, as pessoas se visitarão mais, as pessoas valorizarão mais a estarem umas com as outras. Eu não sou tão otimista com a natureza humana assim. Não por causa da pandemia, mas por causa do Espírito de Cristo. Eu creio que, de fato, precisamos sair desta pandemia transformados, com um aprendizado do quanto é valioso estarmos unidos uns aos outros, porque é no meio desta união que Cristo está. É fundamental. Na verdade, é nas maiores tribulações e angústias que nós percebemos a importância de poder congregar e cultuar, a importância de podermos nos unir diante do Senhor. Essa é a regra natural, esse é o caminho natural do coração crente. Afinal, é no meio da sua igreja que podemos encontrar o Cristo ressurreto e todo-poderoso. É ali que Ele está, é no meio do seu povo que Ele manifesta a sua plenitude, é no meio do seu rebanho que Ele ministra a sua proteção e sustento, é no meio dos seus súditos que Ele é louvado e engrandecido. É ali que Ele está, o todo-poderoso, no meio dos 7 candeeiros, no meio da sua igreja. A igreja de Cristo, meus irmãos, nunca está sozinha em suas batalhas. A igreja tem um companheiro. Tem um companheiro na tribulação. Quem crê em Jesus nunca luta sozinho. Não sabemos quais as lutas e tribulações que o futuro nos reserva, mas pela fé sabemos uma só coisa: o Filho de Deus está conosco. Ele é nosso companheiro nas tribulações e com Ele somos mais que vencedores. Que o Senhor ministre ao nosso coração essa certeza, que o Senhor ministre ao nosso coração este conforto. Em qualquer tempo, em qualquer situação, estamos com Ele e Ele é por nós.